Este pensamento de desistência não é seu. Este pensamento de desistência não é seu. Por que eu estou afirmando isso? Porque no vídeo anterior eu afirmei quando eu abordei o assunto depressão. E novamente eu faço isso aqui porque eu vou dar mais um exemplo da depressão causada pelo fator biológico. No vídeo anterior eu também dei dois exemplos de duas pessoas, mulheres, que estavam ali em momentos diferentes de atendimento, mas que o processo da primeira corroborou para que eu pudesse sinalizar e ajudar esta outra quando ela manifesta os mesmos sintomas daquela outra e que eram hormonais, né? Eles estavam tendo sintomas muito sérios com esses pensamentos de desistência, pessoas que estavam bem, trabalhando com outras questões, mas que começaram a manifestar esses sintomas. E com a ajuda de outros profissionais que estavam ali, né, naquele momento prestando suporte, mas dentro do processo terapêutico, a gente conseguiu, né, levantar ali os questionamentos, mapear para poder chegar, né, ali à raiz daquele fator que estava corroborando para aquela situação. Se não viu o vídeo, né, anterior, assista para que você compreenda melhor. E hoje eu quero falar, né, novamente sobre o fator biológico com um exemplo de uma outra pessoa que eu atendi, que é uma grande amiga e que já fazia processo terapêutico comigo e que manifestou sintomas muito sérios e que, identificado por uma médica psiquiatra que ela recorreu, sinalizou que era um quadro depressivo. Como eu falei, né, no vídeo anterior e falo aqui novamente, a depressão ela é causada por múltiplos fatores, sejam eles sociais, biológicos ou psicológicos. E existe essa complexidade muitas vezes de se chegar, né, ali ao fator que está gerando aquele quadro, porque são múltiplos fatores. Então precisam de ser mapeados para que haja um entendimento, né, do que tipo de depressão é essa e a gente possa fazer as intervenções necessárias. Essa paciente, né, deste exemplo, ela me manda uma mensagem depois que ela retornou de viagem, falando que ela havia procurado de urgência uma médica psiquiatra por conta dos sintomas, né, que ela estava tendo. Ela é da área da saúde também, e, né, enfermeira, então ela conseguiu ali ir percebendo que ela estava sentindo, ter mais clareza e entender que ela precisava ali da psiquiatra. Quando ela me manda a mensagem, ela já solicitando também a sessão comigo, né, pra gente poder abordar isso dentro da sessão de terapia. E aí quando ela veio, como eu já acompanhava e sabia, né, que ela era uma pessoa que tinha esse autocuidado, estava, né, fazendo várias coisas para ter esse melhor bem-estar, e ela já veio também com um auto-questionamento que ela me entrega questionando: Joe, por que eu estou depressiva? Qual motivo? Financeiro é ok, profissional ok, né? Tinha uns desafios ali em cada uma dessas áreas, desses pilares, mas nada que estivesse causando uma desregulação nela abrupta da forma como ela começou a manifestar. Então eu pedi para ela um exame recente, e ela começou a procurar, ela me pergunta por quê, aí eu explico que eu queria ver o nível de vitamina D dela. Antes que ela me entregasse o exame, ela fala que a médica dela, uma outra médica, havia dito que o nível estava ok. E aí eu disse que eu precisava de ver, né, se realmente esse nível estava ok. Eu não sou médico, e o conhecimento que naquele momento lá eu tinha era o conhecimento que eu consegui absorver de outros profissionais, aí sim médicos, nutrólogos e de outras demais especialidades, que passaram naquele momento, né, lá atrás, e que acabou corroborando para que eu pudesse, né, ajudá-la, como nós ali realizamos a intervenção. Quando ela me mostra o exame, eu falo com ela que não estava adequado. E comecei a explicar para ela os impactos do nível de vitamina D tão baixo como ela estava tendo ali naquele momento. E ela, né, foi ficando ali assustada porque ela não tinha aquela informação, e disse para ela também, como um exemplo, que aquele nível baixo, ele poderia, ela sendo mulher, se engravidasse naquele momento, até sofrer um aborto espontâneo. Ao final ali da nossa sessão, ela me pergunta, né, o que então ela poderia, né, fazer, se eu tinha alguma indicação. Falei com ela para procurar, né, um médico, uma médica, e como ela tinha condições que ela pagasse, né, um profissional como um nutrólogo, que olharia para aquela situação com um olhar diferente. E ela aceitou, né, uma indicação de uma médica
que é psiquiatra, que é nutróloga. E então, quando ela chega na consulta, a médica fortaleceu tudo aquilo que eu já havia explicado para ela, das consequências do baixo nível de vitamina D, e também usou o mesmo exemplo sobre a questão da gravidez, que ela não estava grávida ali, né, até então. Mas começou todo um processo, né, ali de tratamento urgente, por conta do nível que ela, né, estava ali com a vitamina D, e os sintomas muito sérios que ela estava ali tendo. E logo depois, né, dela realizar a sessão, ela me manda uma mensagem falando, né, da gratidão que ela sentia de ela poder passar por aquela consulta, fazer aquele tratamento, porque ela sabia que não eram todas as pessoas que teriam acesso, né, a uma consulta como esta, o tratamento, e ela me agradece, ela faz o tratamento com a médica, e logo depois, né, ela descobre que ela estava grávida. Então, ela já teve uma gravidez extremamente saudável, né, o filho dela é lindo, né, está aí com muita saúde, graças a Deus, né, então nada é por acaso. A nossa espiritualidade, o nosso anjo de guarda, como eu falo, né, em outros vídeos, sempre vai ali, quando a gente está em uma sintonia, né, maior, uma sintonia fina, a gente vai saber escutar, a gente vai saber e vai sentir, né, aquele movimento que está sendo ali feito para cuidar da gente, preservar o nosso ser, né, e graças a Deus ela conseguiu ali sair daquele estado que ela estava. Então observe, quando eu falo que este pensamento de desistência ele não é seu, é por conta disso. Porque a depressão, ela sendo multifatorial, ela vai trazer coisas para você devido a essa desordem, e você começa a se identificar e achar que é isso mesmo, que o único caminho, a única solução é aquela, é a única coisa que você acaba vendo, sentindo o peso, né, a dor dos sintomas, que são muito pesados para algumas pessoas, dependendo do quadro, e chega a ser insuportável, então vem esses pensamentos intrusivos. E aí eu preciso que você comece a entender estes múltiplos fatores, que quando você entende que você está no quadro depressivo, manifestando sintomas depressivos, escutou isso de um médico, você vai precisar se cercar de um cuidado para analisar cada um desses fatores, entender o que está precisando ser ajustado para que haja uma melhora, né, e se necessário, fazer esse acompanhamento, né, aí, de profissionais da área constante. Porque algumas pessoas, sim, né, dependendo ali do tipo de depressão que essa pessoa ela tem, ela vai precisar de fazer esse acompanhamento constante, medicamentoso, de terapêutico, e cada caso é um caso. No caso dela, estava sendo gerado por isso, no caso das outras, estava sendo gerado, né, pelo que eu descrevi. Então, se cuide e entenda que esses pensamentos de desistência não são seus, é do quadro depressivo. Existe solução, você precisa entender que você está lidando com uma doença mental. E que a mente, quando ela sofre alterações, a gente muitas vezes se fragiliza a um ponto de não conseguir fazer muita coisa. A gente sabe que ter saúde para desfrutar de tudo que a gente esteja fazendo é extremamente necessário. Mas se a gente não tem saúde mental, dificilmente a gente vai conseguir desfrutar de outras e quaisquer coisas. Você pode ter uma determinada condição, né, de saúde que prejudica a sua saúde em algum nível e ainda assim você conseguir realizar algumas coisas. Mas quando a gente fala sobre a mente, a gente precisa de uma atenção muito grande, porque aquilo que afeta a nossa mente, dependendo de como afeta, tira a gente de uma autonomia que é muito séria. Então entenda que depressão é uma doença séria, que necessita de tratamento, que necessita de intervenções, que quando você entende que ela é multifatorial, que ela pode estar sendo gerada por questões psicológicas, que precisam de serem investigadas, entender o que é, né, que nível que é essa desordem deste fator psicológico que está carecendo de atenção, de intervenções, e da mesma forma sejam questões sociais, sejam questões biológicas, para que haja um restauro da sua saúde. Este pensamento de desistência não é seu. Quando você se permitir e buscar e procurar e pedir ajuda, recebendo um tratamento, as intervenções necessárias, você vai começar a pensar de uma forma diferente, como essas pessoas que estavam ali com aqueles pensamentos todos confusos, e elas voltaram novamente para o eixo, elas voltaram para o centro ali da existência delas e de se identificarem com aquilo que é delas e não com o que a depressão trouxe. E é isso que eu quero que você compreenda, ok? Logo eu solto outro vídeo aí para vocês com outro exemplo e falando mais sobre esses múltiplos fatores.